Fala pessoal, tudo bem? Professor Felipe Carmelo por aqui e nós estamos iniciando mais um vídeo no canal. E o tema da aula de hoje é os Estados Unidos no século XIX. Mas antes de iniciar essa aula, eu peço para você que está assistindo e que não está inscrito no canal ainda, se inscreva. E ao final do vídeo, se achar o conteúdo interessante, pertinente, deixa o like que me ajuda bastante. Bom, vamos direto então àquilo que nos interessa. Falar dos Estados Unidos no século XIX é falar justamente do século em que os Estados Unidos da América começam a se tornar uma grande potência econômica, industrial e, consequentemente, política. Porque os Estados Unidos, no início do século XIX, ali nos anos 1800, no início dos anos 1800, ainda era um país pequeno territorialmente falando, e estava longe de ser uma grande potência econômica. Já lá no início dos anos 1900, os Estados Unidos já eram um país territorialmente grande, com uma população grande e que já começa a adotar uma postura imperialista aqui na América. Ou seja, começa a se lançar em direção a dominar a América. E os Estados Unidos eles terão como projeto, ao longo do século XIX, se tornarem de fato uma potência hegemônica aqui na América, a potência hegemônica, né? Então vamos entender justamente como que isso aconteceu. Então, no início dos anos 1800, os Estados Unidos, territorialmente falando, era um país pequeno. Aí só tinha aquela parte ali da costa do Atlântico, né? Eles não tinham ainda a saída do outro lado no Pacífico. Basicamente, era o território das antigas 13 colônias inglesas. Então era um país pequeno. Os Estados Unidos, já no início do século XIX, iniciam um projeto de expansão. E quando eu falo expansão aqui, é expansão territorial mesmo. Só que eles tinham alguns desafios para conseguir realizar tal processo. O primeiro era a sua população. Afinal, os Estados Unidos queriam chegar até a costa do Pacífico, até a chamada costa oeste, hoje onde fica a região da Califórnia, né? Só que eles precisavam ter gente para isso, né? O mais básico de tudo. Então, quando a gente fala da população norte-americana, ali do comecinho dos anos 1800, a gente fala de uma população ali que estava na casa das 5 milhões de pessoas. Tá? Então, era uma população que, né, era pequena para esse projeto que eles queriam. E um outro desafio, né, para isso era justamente tirar os interesses das potências europeias da região. Porque a América, naquele momento histórico, ainda no comecinho dos anos 1800, era colonizada. Né? Então você tinha ali os Estados Unidos independente desde 1776 e o Haiti que se torna independente em 1804. O restante da América era território europeu. Então, inclusive os territórios que os Estados Unidos queriam expandir para o oeste eram territórios que pertenciam às potências europeias, a França, a Inglaterra e por aí vai. Então, os desafios eram grandes. Por isso, os Estados Unidos da América adotaram uma postura isolacionista em relação à Europa. Isolacionista em que sentido? Olha, eu Estados Unidos, não quero me meter nos assuntos europeus, não vou me meter na política da Europa, mas eu também quero que vocês, europeus, não se metam aqui na América. Depois, a gente sabe ali que na década de 1820, o presidente James Monroe vai lançar o que ficou conhecido como a doutrina Monroe, né? Que pode ser bem resumida na América para os americanos. Não é à toa que os Estados Unidos eram sempre era sempre o primeiro país a reconhecer as independências que vão começar a ocorrer aqui na América, né? Principalmente na década de 1820, vários processos de independência, inclusive do Brasil, estão ocorrendo. E os Estados Unidos sempre reconheciam, óbvio, né? Ele, Estados Unidos da América, queria tirar os interesses da Europa daqui para ele, Estados Unidos, poder reinar aqui na América. Bom, então é aquilo, né? Como que os Estados Unidos vai fazer para conseguir ocupar esses territórios? Porque para iniciar a expansão eles precisavam ter pessoas. A política dos Estados Unidos no século XIX vai ser uma política de incentivo à imigração. E olha só que coisa interessante, né? Porque hoje sabemos que há movimentos nos Estados Unidos da América com um discurso totalmente anti-imigração e por aí vai. Só que os Estados Unidos foram um país formado a partir da chegada de imigrantes.
Então, o governo norte-americano começa a incentivar a entrada de imigrantes que vão entrar literalmente em peso nos Estados Unidos nesse momento. Então, muita gente vai sair da Irlanda para os Estados Unidos, muita gente vai sair da Itália, da Alemanha e de outros territórios da Europa, porque a Europa, gente, no século XIX passa por muitas coisas também. Então a Europa do século XIX é uma Europa cheia de conflitos, vamos lembrar do período napoleônico, depois ali do período napoleônico, o Congresso de Viena tentando restaurar os absolutismos, os nacionalismos crescendo na Europa fortemente nesse período, a Revolução de 1830, a Primavera dos Povos em 1848, os processos de unificação da Itália e da Alemanha, que são processos extremamente complexos e violentos, a Revolução Industrial em alta, né, uma grande onda de desemprego em várias partes da Europa, justamente por conta da Revolução Industrial. Então todos esses fatores, esses conflitos vão fazer com que pessoas saiam da Europa, e o governo norte-americano justamente vai criar uma política de para atrair essas pessoas para dentro do seu território. Muitos judeus, inclusive, vão entrar nos Estados Unidos nesse período por conta do forte antissemitismo que havia na Europa nesse período. Chineses entram em grande quantidade também nos Estados Unidos. Mas aqui vale ressaltar uma coisa. O governo norte-americano ele vai sim incentivar a entrada de imigrantes, só que havia um limite. E a gente sabe da questão do preconceito racial. Eu acabei de citar a questão dos chineses. Os chineses começam a entrar nos Estados Unidos, mas depois vão ser criadas leis para proibir a entrada de mais chineses no país. Então não era qualquer imigrante que os Estados Unidos queriam. Queriam um imigrante branco europeu. Tá? Para deixar isso muito bem claro. Só que é aquela coisa, né? O que os Estados Unidos tinham de atrativo para essas pessoas? Tá? Porque se uma grande leva de imigrantes entra no país, esse país tem que ter algo de atrativo. E aqui eu vou destacar algumas coisas, né? Então, claro, essa ideia de expandir a fronteira para o oeste, então isso vai atrair muita gente, né? Porque em tese você tem terras livres que podem ser ocupadas. E aí, o papel de uma lei de 1862, a lei que ficou conhecida como Olmstead Act, durante o governo que foi assinada, né, durante o governo Lincoln. Essa lei federal era uma lei que dizia basicamente o seguinte, a lei de 1862. Qualquer pessoa, tanto norte-americana quanto imigrante, que ao ir em direção à fronteira oeste, encontrar uma terra pública que não pertencia a ninguém, ocupar essa terra e estabelecer nessa terra por 5 anos, produzir algo, construir uma casa e ficar ali durante 5 anos, essa terra era sua. Então olha só, se você, claro, tinha alguns, como eu falei, alguns pré-requisitos. Tinha que ser homem, chefe de família, então construir uma casa, produzir algo nessa terra e obviamente que essa terra tinha um limite. O máximo de ocupação que a pessoa poderia chegar ali era, na época, eles chamavam de 160 acres, né? Que seria o equivalente hoje ali a 65 hectares de terra. Então, geralmente, essas eram pequenas e médias propriedades. Então, mas a pessoa podia vir de outro país. Você, como imigrante, entrou nos Estados Unidos, encontrou uma terra pública, se estabeleceu nela, construiu uma casa, produziu nessa terra, ficou ali durante 5 anos, você tinha que pagar depois só um valor simbólico, uma taxa simbólica para o governo, a terra era sua. Então, os Estados Unidos, o governo norte-americano, facilitou o acesso à terra, inclusive para os imigrantes. Ou seja, os Estados Unidos fez uma espécie, bem entre aspas aqui, de reforma agrária. Fez uma distribuição de terra. Claro, quem sofreu com isso? As populações indígenas que viviam na região. Porque, em tese, a pessoa não podia ocupar uma terra indígena, tinha que ocupar uma terra pública. Mas a gente sabe que na prática não foi isso que aconteceu. Os indígenas foram sendo mortos e expulsos desses territórios a oeste, né, dessa fronteira a oeste. Tá? E muitas populações, inclusive, desapareceram nesse processo, né? Foi um verdadeiro genocídio indígena. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que teve um incentivo forte. Vamos fazer uma comparação com o Brasil. O Brasil, em 1850, criou a lei de terras que dificultava o acesso à terra.
Então, no Brasil, para você ter acesso à terra, você tinha que comprar à vista e o valor era caro. Ou seja, quem não tinha dinheiro, a pessoa que era pobre e tudo mais, nunca ia conseguir ter acesso à terra no Brasil. O imigrante que chega no Brasil não consegue ter acesso à terra. O escravizado que conquista sua liberdade não consegue ter acesso à terra no Brasil. Nos Estados Unidos, consegue. Tá? Então, só para fazer essa comparação. Um outro fator que contribuiu muito, né, foi a própria abolição da escravidão, um ano depois da Homestead Act, em 1863, em meio à Guerra de Secessão, que a gente vai falar daqui a pouco. O Lincoln também assina a abolição da escravidão, que depois foi garantida pela 13ª emenda, em 1865, o que faz com que os Estados Unidos precisem de trabalhadores. Então atraem mais pessoas. A grande construção de ferrovias que teve nos Estados Unidos também no século XIX atraiu muita gente, porque precisava de mão de obra para trabalhar nessas construções. Então nós temos aí vários processos, né? A industrialização, a marcha para o oeste, então tudo isso vai atrair muita gente. Só para vocês terem ideia, a população norte-americana, que girava em torno dos 5 milhões ali em 1800, em 1900, 100 anos depois, estava ali em torno de 76 milhões. Olha como aumentou, sendo que grande parte dessas pessoas eram de outros países, né? Então, deixar bem claro aqui essa questão da política de imigração. E também ali no início do século XIX, teve uma guerra nos Estados Unidos que, para eles, norte-americanos, eles conhecem, né, como Segunda Guerra de Independência, que a gente pode também chamar ali de Guerra Anglo-Americana, que foi um conflito entre os Estados Unidos da América e Inglaterra. Basicamente, esse conflito aconteceu por interesses territoriais na América. A Inglaterra estava sofrendo bastante, aqui estamos falando de 1812, período napoleônico. A Inglaterra estava sofrendo bastante com o bloqueio continental imposto por Napoleão, ou seja, a Inglaterra precisava vender suas mercadorias, começa a encontrar na América aqui uma maneira de desafogar um pouco esse seu comércio, só que isso acaba se chocando diretamente com os Estados Unidos, que estavam expandindo suas fronteiras. Né? Então o território onde hoje é o Canadá, ali não havia fronteira certinho, não havia os limites certinho de qual território pertencia à Inglaterra, qual território pertencia aos Estados Unidos. Tinha território que os Estados Unidos tinham interesse, porque estavam se expandindo, a Inglaterra falava que era dela. Então assim, isso vai gerar um conflito, né, entre esses dois países, e dá para afirmar que nesse conflito ali entre 1812 e 1815 os Estados Unidos saíram vitoriosos, porque a Inglaterra que iniciou o conflito e não conseguiu alterar nada. Eles assinaram um tratado de paz depois, nenhuma fronteira foi alterada, e esse conflito despertou um sentimento nacionalista muito grande nos Estados Unidos, muito grande mesmo. Inclusive o hino norte-americano foi criado durante esse conflito, né? O fato deles estarem lutando contra sua ex-metrópole novamente, a Inglaterra, isso despertou um sentimento nacionalista e deu uma força muito grande para os Estados Unidos continuarem esse processo de expansão. Tá? Então, quando a gente fala aqui nessa expansão para o oeste, essa expansão ela foi justificada por uma ideologia que ficou conhecida como o Destino Manifesto, e que nada mais é do que um racismo disfarçado de teoria. Tá? Vocês vão entender o porquê. Os norte-americanos eles criaram uma teoria religiosa e preconceituosa, inclusive, para justificar a expansão em direção ao oeste. O que o Destino Manifesto dizia era o seguinte, que o povo norte-americano era um povo escolhido por Deus para prosperar, para expandir e prosperar. Ou seja, os Estados Unidos da América estavam destinados a se tornarem uma grande nação, uma grande potência, e territorialmente falando também, tá? Porque o povo era um povo escolhido. Desde quando os primeiros puritanos, tementes a Deus e trabalhadores, chegaram ali na região de Massachusetts em 1820 e conseguiram prosperar. Tá? Isso mostra que aquele povo era um povo diferente. Isso é o que dizia o Destino Manifesto. Tá? Então é aquela clássica mistura do calvinismo, né? Aquela mistura do trabalho com Deus. Né? Então o indicativo de que eu nasci predestinado a ser salvo é minha dedicação ao trabalho. Então aquela ideia, né, do empreendedorismo e do individualismo que está muito presente até hoje no discurso norte-americano.
é que eu faço por mim mesmo, então eu vou em direção ao oeste, eu tomo a terra para mim, eu prospero nessa terra, né, nesse processo de marcha para o oeste, porque eu sou um americano temente a Deus, trabalhador, nasci predestinado a ser salvo. Então é um discurso extremamente individualista, religioso. E por que eu falo que ele é racista? Pelo simples fato de que quem é esse povo escolhido por Deus, segundo o Destino Manifesto? Esse povo pode ser resumido na sigla WASP, W-A-S-P, que do inglês significa, né, homem branco anglo-saxão e protestante. Então não eram todos aqueles que eram considerados escolhidos por Deus. Era o homem branco, anglo-saxão e protestante. Este era o homem escolhido por Deus para prosperar. Tá? Então, isso foi usado como justificativa para esse avanço, para levar a civilização em direção ao oeste, né? Levar a civilização ali para um território que não era civilizado porque era ocupado pelos povos nativos, pelos povos indígenas, que não eram brancos anglo-saxões e nem tementes a Deus. Tá? Então, isso foi usado como justificativa para a expansão. E falando em expansão, quem sofreu muito com os Estados Unidos, além, né, das populações nativas, foi o México, né? O México que vai acabar perdendo ali metade do território que tinha para os Estados Unidos. E tudo começa com a questão do Texas, né? O Texas, que era uma região do México. Quando o México aboliu a escravidão em 1829, os fazendeiros da região do Texas não concordaram e iniciaram um processo de luta pela independência contra o governo do México. Processo esse que vai ser apoiado pelos Estados Unidos da América. Em 1836, o Texas se separa do México oficialmente, com o apoio dos Estados Unidos. Né? E não para por aí, né? Porque o México e o Texas vão continuar nesse conflito. E os Estados Unidos, com aquela justificativa de que o México, que o governo mexicano não dava liberdade para as pessoas, não dava liberdade para o Texas e tudo mais, vai declarar guerra ao México, vai anexar o Texas, e essa guerra, que foi a Guerra Mexicana-Americana, ali entre 1846 e 1848, é um desastre total para o México. O México perde para os Estados Unidos e ainda, né, perde metade do território que tinha, tá? Onde hoje ficam os estados de Utah, Colorado, Arizona, Nevada, Novo México. Todo esse território pertencia ao México, agora passa para os Estados Unidos e, além de tudo, o México ainda tem que assinar um tratado, o Tratado de Guadalupe Hidalgo, no qual ele, México, acaba tendo que pagar indenização ao governo norte-americano. Então o México sofreu demais com os Estados Unidos. E dá para a gente afirmar que então, ali entre 1848 e 49, os Estados Unidos da América conseguem o que tanto queriam, chegar até a costa oeste, chegar até o Pacífico. Então, em cerca ali de 50 anos, os Estados Unidos saíram de um país de um tamanho, um país pequeno, relativamente pequeno, para um país gigantesco. Né? Chegaram até o outro lado onde queriam. Foi um processo muito intenso e muito rápido. Tá? E agora a gente fala ali da Guerra de Secessão. Uma observação. Uma coisa também que o governo norte-americano usou para atrair muitas pessoas para a região ali da Califórnia foi a corrida pelo ouro, né? Que era uma região que tinha ouro e tudo mais, então atraiu muita gente para essa região da costa oeste. Bom, só que nem tudo foi tão simples assim. Na verdade, conforme esses novos territórios iam sendo incorporados aos Estados Unidos da América, havia um grande debate em relação a qual modelo tais territórios iriam seguir. Como assim qual modelo? Porque quando a gente pensa nos Estados Unidos, ali nas antigas 13 colônias, que depois viraram os primeiros estados, né? Antes de começar essa expansão para o oeste, havia uma grande diferença entre os estados do norte e os estados do sul. Os estados do norte eram os estados industriais, tá? Estados industriais. E os estados do sul eram os estados agroexportadores, rurais. E havia um grande debate entre eles
em relação a qual modelo o país Estados Unidos deveria seguir. A questão da escravidão era um dos principais alvos de debate, porque os estados do norte eram contra a manutenção da escravidão nos Estados Unidos. Ah, porque eles eram bonzinhos, porque eles eram conscientes. Não, gente. Meramente interesse econômico. Para você desenvolver indústria, não dá para você manter a escravidão. Você precisa de mercado consumidor, você precisa de mão de obra assalariada. Não bate uma coisa com a outra. Tá? O Sul era agroexportador e utilizava mão de obra escrava, naquele sistema antigo ainda de plantation. Então havia um grande debate em torno disso. Tá? Na verdade, não era só a questão da escravidão, como eu estou querendo dizer aqui para vocês. Eles defendiam modelos totalmente antagônicos. O norte, por ser mais industrial, acabava defendendo, além do fim da escravidão, um modelo muito mais protecionista em relação à economia. Por quê? Queria desenvolver a indústria, a principal concorrente era a Inglaterra, em termos de indústria, então os estados do norte queriam proteger a indústria nacional e para isso queriam taxar com mais impostos as mercadorias que vinham de fora, especialmente da Inglaterra industrializada, para forçar as pessoas dos Estados Unidos a comprarem os produtos industriais da indústria nacional e não de fora. Tá? Então eles eram protecionistas, abolicionistas e eram representados naquele momento pelo Partido Republicano, o Norte. O Sul, como era agroexportador e escravocrata, acabava defendendo um modelo de livre cambismo maior. Inclusive porque o Sul negociava muito com a Inglaterra, então você tinha muita produção, por exemplo, de algodão na região Sul, e esse algodão era vendido para a Inglaterra, eles compravam industrializados da Inglaterra, então eles não queriam taxar essas mercadorias que vinham da Inglaterra. Tá? Então definiam modelos diferentes, e o Partido Democrata era mais forte nessa região Sul. Então, eram modelos antagônicos. Resultado, o Norte e o Sul não se davam bem, como isso ficou claro, e não havia um consenso de qual modelo dos novos estados a oeste deveriam seguir. Tá? A gota d'água foi quando em 1860 o presidente Abraham Lincoln foi eleito, representante do Norte, do Partido Republicano. Observação, Partido Republicano e Democrata, tá, são os mesmos de hoje, mas as características eram bem diferentes do que são hoje, tá? Mas voltando aqui, quando Lincoln foi eleito, alguns estados do Sul não aceitaram, né, essa eleição e começaram a se separar, tá? Começaram a se separar e formaram um novo país, né, que vão ser os Estados Confederados. O pessoal do Norte vai falar, opa, pera lá, isso aí é inconstitucional, vocês não podem simplesmente sair e formar um outro país. Então, vai começar uma guerra, né, que é uma guerra trágica, que é a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, de 1861 a 1865, entre a União, os Estados do Norte, e os Confederados, os Estados do Sul. Tá? Então, nesse conflito, né, são 4 anos de conflito, o Lincoln, em meio a esse conflito, abole a escravidão em 1863 como uma estratégia de enfraquecer o Sul. O Lincoln, que não era um abolicionista convicto, tá, gente? Ele abole justamente para prejudicar o Sul e para favorecer os interesses industriais do Norte a quem ele representava. E após 4 anos de conflito, o Norte, que era mais preparado, né, tinha mais indústria, mais ferrovia, mais tudo, vence esse conflito. O Sul é obrigado a voltar a fazer parte dos Estados Unidos da América. O Lincoln acaba sendo assassinado, né, depois do final da guerra, e o Norte vai acabar, por conta disso, impondo várias obrigações ao Sul, que vai ter uma grande dificuldade em conseguir, inclusive, se recuperar economicamente depois. Essa guerra termina com mais de 600 mil mortos, né, com algumas armas sendo utilizadas pela primeira vez, como as metralhadoras. E aí nós temos a 13ª emenda à Constituição norte-americana, em 1865, que, através da Constituição, proíbe de fato a escravidão. E com tudo isso, o Sul é obrigado a abolir a escravidão, mas, né, como eles vão começar a culpar os negros pela derrota, né, porque o Sul é extremamente racista, não que o Norte não fosse, tá, gente? Mas o Sul ainda mais não queria abolir a escravidão, o Sul começa a culpar os negros por sua derrota. E como a Constituição não falava nada sobre racismo e leis
segregacionistas, os estados do Sul começam a criar as famosas leis segregacionistas, né, nas quais brancos e negros vão viver segregados, separados, né? Bairro para branco, bairro para negro, transporte público para branco, transporte público para negro, né? Um verdadeiro regime de apartheid nos estados do Sul, dos Estados Unidos da América, se inicia aqui e só vai ser abolido lá na década de 1960, durante as lutas civis com Martin Luther King, Rosa Parks, Malcolm X, né, os Panteras Negras, que é um tema de um próximo vídeo. Tá? Nos Estados do Sul também surge a Ku Klux Klan, tá? Aquele grupo supremacista branco terrorista, né, que praticava enforcamentos, linchamentos, incendiava casas de pessoas negras. Então a questão racial nos Estados Unidos, depois da abolição da escravidão, ela vai continuar muito fortemente nessa sociedade. Mas como eu disse, isso é um tema para uma próxima aula. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like aqui que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.